Meus irmãos, uma boa noite para vocês, uma noite abençoada, que o Senhor possa nessa terça-feira falar ao coração de vocês, ministrar a palavra dele que é viva, né? E traz vida para nós nessa noite, e o Espírito Santo possa veicular essa palavra ao coração dos irmãos pela minha vida. Primeiramente ele venha falar a mim e depois a cada um de vocês. Deus, ele enxugará as tuas lágrimas. Deus sabe o quanto você tem chorado. Deus sabe o quanto você tem sofrido por aquilo que você tem orado, por aquilo que você tem pagado um preço diariamente. Só o Senhor sabe qual foi o tamanho da sua vergonha. Só o Senhor sabe qual foi o tamanho da sua humilhação. Só Deus sabe quantos viraram as costas e te desampararam no momento em que você mais precisou. No momento em que você mais temeu, no momento em que mais você precisou de uma mão, de um conselho, de uma mão que te levantasse do chão. No momento onde você mais precisou de um socorro, de uma orientação, essas pessoas se dispersaram e te abandonaram. Mas o Espírito Santo, ele não te abandonou. O Senhor, no meio desse denso deserto, e eu falo denso por causa da densidade, da escuridão, onde nós não conseguimos enxergar soluções, onde nós não conseguimos ver o caminho, onde nós não conseguimos enxergar um escape para os problemas, o Senhor foi quem te guiou. Ele é quem tem te guiado no meio desse deserto. Ele é o Deus que tem te socorrido. Ele é o Deus que tem te fortalecido. É uma experiência dura que você tem vivido. Talvez seja essa a experiência mais dura que você tem enfrentado ao longo de toda a sua vida. Talvez seja essa a adversidade, a luta, a provação mais intensa, mais cansativa. Mas o Senhor é contigo. Existe uma fonte, como eu falei ontem na mensagem da noite, existe uma fonte, um manancial inesgotável. O Senhor, ele quer descedentar a sua sede, porque ele sabe que você tem atravessado esse deserto e você está sedenta e você está sedento. Ele sabe que você já não tem mais vigor para continuar nessa caminhada. Quando Sansão ele enfrenta os filisteus, a palavra fala que ele vence e que o Senhor, através da vida de Sansão, opera um grande livramento. Sansão estava guerreando uma guerra de Deus. Sansão estava combatendo os inimigos do Senhor. E mesmo naquela situação, a palavra fala que ele chegou a um ponto de exaustão e de cansaço. A palavra fala que ele não podia mais ir adiante por conta daquele cansaço. E ele clama ao Senhor. Ele fala: Senhor, o que adianta todo esse livramento que através da minha vida tu operou para o teu povo? O que adianta eu ter vencido os filisteus e eu morrer de sede agora? O que adianta eu ter vencido todos esses inimigos e morrer nesse momento, desfalecer por conta do meu cansaço? O Senhor, ele sabe que você tem orado dessa mesma maneira. Senhor, o que adianta esses meses de oração? Em alguns casos, Senhor, o que adianta esses anos de oração? Se eu desfalecer nesse momento, se eu morrer de cansaço, se eu não tiver mais condições e forças para prosseguir nessa jornada. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você saiba nessa noite de terça-feira que a solução para Sansão é a mesma solução para mim e para você. Sansão imediatamente clamou ao Senhor e o Senhor fez jorrar de uma rocha, da fenda de uma rocha. Deus fez jorrar água e ele ali descedentou a sua sede. E ele chamou aquele lugar de En-Hakoré, a fonte do que clama. Deus, ele é a fonte do que clama. E aí o Senhor hoje, nessa noite de terça-feira, ele te faz um convite. Clama a mim. Clama que eu tenho água para descedentar a tua sede. Clama que eu tenho como renovar, fortalecer a sua vida. Trazer de novo as condições para que você possa seguir nessa batalha, seguir nessa jornada. Deus sabe o quanto você está cansado, cansada. Deus sabe o quanto você lutou. Deus sabe o quanto você tem guerreado as guerras que são guerras do Senhor. Mas olha, saiba que nem mesmo as guerras do Senhor nos priva, nos exime da possibilidade de se cansar, de ficar cansado. Ficamos cansados. E Deus sabe que você está assim. Deus sabe que você está. Chega um momento em que, sabe, a gente fala: Senhor, eu estou no meu limite. Eu não tenho mais, Senhor. Não tenho mais como ir. E aí Sansão, ele clamou ao Senhor e o Senhor abriu aquela fonte. Da rocha, da fenda da rocha. A rocha foi fendida e a água jorrou. Eu quero te dar uma notícia muito boa. Existe uma rocha que foi fendida. Jesus, que é a rocha que os construtores, a pedra que os construtores desprezaram.
aqueles que construíram o mundo, essa civilização, os seus valores, os seus tesouros, eles desprezaram essa pedra. A pedra que os edificadores desprezaram. Essa rocha ela foi fendida, essa pedra ela foi fendida na cruz do Calvário. Ela foi ferida pelo meu e pelo seu pecado. Ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a vida dele. E na morte dele, jorrou água que traz vida eterna para cada um de nós. Olha, havia um grande segredo no Éden, que foi cerrado através do pecado de Adão e Eva. O segredo do Éden estava na árvore da vida, porque aquela árvore, o fruto daquela árvore, possuía propriedades para curar, para tirar todo o cansaço, para tirar a mortalidade do corpo humano. E isso foi perdido a partir do momento que Adão e Eva pecaram. E aquele jardim foi cerrado, se tornou um jardim proibido. Porém, na cruz do Calvário, Jesus restabeleceu o caminho que tinha sido fechado. Jesus restaurou a porta que tinha sido trancada, que tinha sido cerrada por conta do nosso pecado, para que o homem de novo tivesse acesso à árvore da vida, para que o homem de novo tivesse acesso às propriedades de cura, de libertação, de transformação, de renovo. E eu sei que tem muita gente aqui que está doente, tem muita gente que está ferida, tem muita gente que está com o coração sangrando, o coração rasgado, uma dor profunda na alma. Somente na cruz de Cristo, somente clamando ao Senhor, entrando na presença dEle, você vai encontrar o alento. E Ele vai enxugar todas as tuas lágrimas. E Ele vai dessedentar a sede da sua alma. E Ele vai tirar o cansaço que nesse momento não te permite seguir. Notem bem os irmãos, quando eu falei de Sansão, não era que Sansão não queria mais seguir. Ele não tinha forças de seguir. E eu sei que não é o fato de você não querer mais seguir, porque você até quer continuar seguindo. É porque você não consegue seguir. Você não tem mais forças de seguir. Mas hoje o Senhor traz para ti o renovo, o refrigério, para que você possa prosseguir nessa jornada. Agora o grande segredo, vou finalizar dizendo isso, o grande segredo foi Sansão ter clamado. Alão, que aclamar é uma oração de urgência, é uma oração que você suplica a Deus que intervenha naquele exato momento, que Deus responda naquele exato momento. Clama ao Senhor, peça ao Senhor. Deus está secando as lágrimas do teu rosto, Deus está tirando toda a dor, todo o sofrimento, Deus está dessedentando a sua sede. Ele sabe do teu limite, Ele sabe do teu cansaço, e Ele sabe que você não tem mais forças. Mas o Senhor, nessa noite de terça-feira, é força para ti, é vigor para a tua jornada, para que você continue nessa caminhada. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Seja uma noite de paz, que todas as tuas forças sejam renovadas, que o sono, o descanso que tu terá, não seja apenas para o teu corpo físico, mas seja para a tua mente e para a tua alma. A paz do Senhor Jesus.